Pessoal, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Começamos mais um Fale Blogueiro. Eu vou dar um tempinho para as pessoas chegarem. Aê, começou a entrar gente, isso. Estamos começando mais um Fale Blogueiro. Nessa sexta-feira eu tenho o prazer de receber Reinaldo José Lopes, um dos principais jornalistas de ciência do Brasil. Opa, prazer é meu. Ele é especialista em assuntos tão diversos como história da religião, evolução do homem e Senhor dos Anéis. Isso. Mestrado e doutorado sobre o Senhor dos Anéis. Exatamente, mas não vamos falar de Senhor dos Anéis Hoje não. O programa, a gente vai discutir... O Reinaldo lançou recentemente o livro 1499, O Brasil Antes de Cabral. Vou até mostrar aqui para vocês. Ele tenta traçar um novo panorama e o que tem de mais recente nas pesquisas sobre a chegada do homem à América. Isso. E todo esse processo de evolução, né, o desenvolvimento das civilizações, acho que dá pra falar em civilizações brasileiras antes dos europeus chegarem aqui, né? Legal. Então, pessoal, para quem chegou agora, é o Fale Blogueiro com o Reinaldo José Lopes, do blog Darwin Deus. Reinaldo, não tem como começar o programa tentando entender, traçar esse, como você mesmo fala várias vezes, o quebra-cabeças. Isso, né? Isso. Vamos entender então. O Homo sapiens surgiu há aproximadamente quantos anos? Que a gente bom, somos todos africanos, né? A nossa espécie humana moderna surgiu na África. Onde na África não está muito claro ainda, mas certamente na África. E aí as datas estão ficando mais dinâmicas ultimamente, né? O pessoal costumava falar em 200 mil anos. O fóssil mais antigo era da Etiópia, com essa idade. E agora estão aparecendo fósseis de 300 mil anos no Marrocos, que é um pouquinho complicado porque eles têm umas características de mosaico, né? Então eles misturam alguns traços modernos com alguns traços mais arcaicos. Mas parece que a data tá voltando para trás, talvez uns 100 mil anos no tempo. E a expansão para fora da África também está começando a ficar bem mais antiga, pelo que a gente tem visto nas últimas pesquisas. E até foi curioso que a gente tinha marcado o programa, essa semana foi descoberto um fóssil na Arábia Saudita. Isso. De 85 mil anos. Isso, né? isso. E você escreve que ele embaralha um pouquinho, né, o que a gente sabia. Por quê? Então, são duas coisas. Uma questão temporal e uma questão geográfica. Temporal, o pessoal achava que o Homo sapiens, então, teria conseguido chegar... primeiro, indo na direção ali de Israel, Palestina, Síria e tal, uns 100 mil anos atrás... Tomou umas pancadas dos Neandertal lá, que tinha Neandertal lá junto mesmo, e parece que teve algum tipo de interação ali, inclusive até de hibridização, de mestiçagem, mas aí essa primeira expansão teria ficado abortada, parou ali, né? E aí só mais tarde, uns 60 mil anos atrás, é que para outros lugares do mundo, da Ásia, e aí pegando a Ásia inteira, depois chegando nas Américas, teria havido essa expansão. Esse fóssil lá para baixo, assim, de Israel, com 85 mil anos, e mais antigo que essa expansão de 60 mil, mostra que talvez a gente tenha tido várias ondas diferentes, que até faz sentido, né? Você pensar que eram pequenos grupos, caçadores-coletores que iam atrás da caça, talvez de recursos pesqueiros e tal. Pensar numa grande, única migração talvez não faça muito sentido mesmo. Entendi. Para quem entrou agora, pessoal, o Fale Blogueiro desta sexta-feira com o Reinaldo José Lopes, jornalista de ciência e autor do blog Darwin Deus, aqui na Folha de São Paulo. A gente está discutindo a evolução do homem, né? E quem quiser mandar pergunta, eu estou acompanhando aqui as mensagens, fique à vontade, o Reinaldo responderá. Aqui, ó, junto com os fósseis, dá para encontrar mais algum tipo de artefato? Pergunta o Washington. Muitos. Isso talvez... É mais comum você ter sítio arqueológico com os artefatos do que com os fósseis. Por ser material orgânico, né? Às vezes acaba degradando e tal. Agora, o que mais tem realmente é a lasquinha de pedra. É caco de pedra. E nessa fase do Homo sapiens já, digamos, plenamente moderno, aí você começa a ver outras coisas de artefato feito também com osso, às vezes com madeira marfim, que o pessoal usava muito, né? Presa de mamute, o pessoal adorava fazer uma lança, fazer adorno, dente de animal fazendo adorno corporal, que é uma coisa que aparece nessa época. Então, o que mais tem é artefato, até do que fóssil mesmo. Legal. E pensando nesse Homo sapiens ali, quando surgiu, e existiam, né, os primos, outras várias espécies. Neandertais, o Homo erectus, né? Isso, os denisovanos na Sibéria. Tinha até os hobbits, né? Exato. Pra puxar o braço pra sardinha. Tinha uma espécie nanica lá na Indonésia que o pessoal chama de hobbits, tinha vários. Legal. E, Reinaldo, havia também essa intersecção entre nós, Homo sapiens, e essas outras espécies? Sim, a gente não sabe exatamente o que acontecia. Certamente tinha conflito, certamente, direto, né, quase guerra, né? Guerra é uma coisa universal em humanos e até em chimpanzés.
certamente tinha competição por recursos, e às vezes podia ter aliança, podia ter contato pacífico, e a gente sabe que o nosso DNA, em especial das pessoas que não são africanas hoje, tem uma porcentagem pequena, mas mais significativa de Neandertal, 2% mais ou menos, e alguns povos na Ásia e na Oceania tem esse DNA denisovano, dessa espécie lá da Sibéria, os denisovanos, que a gente nem sabe muito bem quem eles eram, porque só tem 1 ou 2 dentinhos, não tem um fóssil inteiro, então não tem um nome científico específico para ela, mas tem esse DNA diferente que foi sequenciado e que tá em algumas pessoas de hoje. Então, rolou sexo, galera. Rolou muita transa. Rolou umas miscigenações. Exato. É a versão 2.0 do barranqueamento. Sei lá. E legal. Agora a gente traçou essa origem do ser humano ali no Oriente Próximo, né? Vamos falar da América, que é o tema do seu livro, né? Mais o Brasil, mas como você fala, não dá pra falar em Brasil, não, né? Dá pra falar em América do Sul, vai. Brasil é uma construção, né? No fundo é uma construção do século XIX, a gente foi parar pra Exatamente. pensar. Mas vamos traçar ali. Nas aulas, todos os seguidores ali, com certeza, se prestaram atenção minimamente nas aulas, ouviram falar do Estreito de Bering. Isso. Né? E essa teoria continua atual? Continua valendo. A grande questão é saber se um povo só, né, que seria o ancestral dos indígenas modernos, passou, ou 2 povos. As evidências aqui do Brasil, em especial de um lugar chamado Lagoa Santa, que é pertinho de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, tem um monte de dezenas e dezenas de crânios com uma morfologia, né, com uma aparência que lembra os africanos e os aborígenes australianos e os povos da Oceania, de maneira geral. Que é diferente da morfologia do crânio, da cara do crânio, dos indígenas atuais, de maneira geral. Então, a questão é saber se eram realmente 2 povos. Tem evidências fortes de que talvez fossem. Apareceu até recentemente evidências genéticas de ter essa diferença, essa pequena contribuição de um grupo aparentado aos australianos aborígenes, melanésios e tal, no povo, mas é uma coisa que está sendo estudada. É o trabalho do Walter Neves, da USP, que é bem importante, é meio que um marco. E é o povo da Luzia, né, que é bem conhecida, a nossa mais antiga brasileira e mais antiga americana, na verdade, de todas as Américas. Legal. Para quem entrou agora, pessoal, obrigado pela audiência, eu estou acompanhando as perguntas. Para quem perguntou qual a notícia, é o programa Fale Blogueiro, dessa sexta-feira. Estamos recebendo o Reinaldo José Lopes. Ele é jornalista científico, um dos mais importantes do Brasil, e autor do livro 1499, O Brasil Antes de Cabral, que conta a história da chegada do homem aqui no nosso continente. Reinaldo, você falou de Lagoa Santa, mas o sítio arqueológico mais antigo das Américas é o Monte Verde, no Chile. Exatamente, certo? Que é deve dar uns 2.000 anos antes que os dados mais antigos de Lagoa Santa. Isso. E lá o que tem de diferente? Então, além da idade, isso é uma coisa surpreendente, porque é difícil imaginar que tenha sido uma coisa através do Pacífico, tipo uma mega viagem de canoa lá da Ásia pelo Pacífico até chegar no Chile. Esse pessoal deve ter vindo lá de cima. Mas realmente, engraçado se você ter esse sítio mais antigo lá no sul do continente, extremo sul, quase na Patagônia, e não no norte. E lá você não tem restos humanos, de novo, você não tem esqueletos, mas o que você tem são muitos artefatos. Você tem muitas evidências de uso tanto de vegetais quanto de animais. Eles caçavam mastodonte, que é tipo um parente primitivo dos elefantes. E é um dado que talvez indique uma rota dessa descida, né, lá do norte até o sul do continente, pelo Pacífico, de barco. Talvez o pessoal fosse utilizando os recursos costeiros de toda a costa do Pacífico até chegar lá embaixo. É bom ressaltar que não foi uma travessia do oceano igual dos portugueses e dos espanhóis. Não é transoceânico, é uma coisa mais pulando de pedacinho em pedacinho da costa, talvez. Mas a gente tem muitos povos também que chegaram em umas ilhas bem, bem distantes. Sim, isso, os polinésios é um negócio absurdo. Mas eles já tinham uma tecnologia, embora simples, bem adequada para navegação de grandes distâncias, que pelo que a gente sabe, os povos mais antigos não tinham. Tinham só umas canoinhas um pouco mais básicas. Legal. Estamos aqui com o Reinaldo José Lopes no programa Fale Blogueiro. Ele é autor do blog Darwin Deus, na Folha de São Paulo. E estamos conversando sobre a evolução do homem, a chegada do homem na América. No seu livro, Reinaldo, 1499, você
né, você fala de vários assuntos, você divide bem, né, o homem aqui no que hoje é o território do Brasil. Isso. E um dos mais interessantes, eu acho que você também concorda comigo, que são os sambaquis. Isso, né? é muito legal, eu acho muito legal, de fato. Se você quiser explicar para as pessoas o que são sambaquis e o que foi encontrado e o que eles significam. Tá, bem resumidamente. Aliás, pessoal, desculpa o nariz entupido, eu tô meio gripado, tá, talvez minha voz esteja ideal. Os sambaquis são... As pessoas costumavam achar que era só um lixão, né? Você tinha... O pessoal que habitava eram caçadores-coletores, né? Não plantavam ainda. Habitavam a costa brasileira, em especial a região sudeste e sul, então é bem importante no Rio de Janeiro e também em Santa Catarina, que o pessoal só comia um monte de marisco, né, um monte de molusco, jogava as conchas e ia acumulando tudo no mesmo lugar, no chão, até formar um monte. O que os caras estão vendo hoje é que não, essas coisas eram construídas ao longo, talvez, de gerações. Até. Então, esse acúmulo, ele era cuidadosamente projetado para formar túmulos, talvez túmulos de indivíduos de uma certa elite, tá? Com rituais ali que incluíam você colocar peças de arte junto com essas pessoas, pintura corporal, também refeições, como se você desse oferendas para os mortos mesmo, tal, e formavam marcadores de posição territorial, tipo, para mostrar, eu construí esse morrão, e tem sambaqui muito grande. 50 metros? Exato, tem coisa de 50 metros em Santa Catarina. É um negócio assim, animal. Pra dizer, ó, esse pedaço de território aqui é meu, os meus ancestrais estão enterrados aqui, e a gente manda nesse pedaço. Então, a comparação é um pouco forçada, mas sei lá, tem uma certa lógica que lembra das pirâmides, por exemplo. Talvez. É isso, sambaqui é basicamente isso. Legal. E acho que outro assunto muito... pessoal, para quem entrou agora, estamos com o Reinaldo José Lopes, jornalista de ciência, autor do livro 1499. E estamos conversando sobre a chegada do homem à América, o território que hoje é a América. Reinaldo, e uma importância dessa nossa... ocupação, né? Foram as terras pretas também, isso, né? Isso. Queria que você contasse para os seguidores qual é a importância, porque muito se fala, principalmente na Amazônia, que é um solo pobre, mas existem alguns pedaços com essas terras pretas que permitiram a transformação do homem de nômade para sedentário, né? Queria que você falasse o que a gente tem nisso. Tá, é bem interessante e um pouco misterioso, a gente não sabe com certeza como elas surgiram 100%, mas o que parece é o seguinte, a área, assim, como a Amazônia é muito grande, a área absoluta, a área relativa em relação ao total da Amazônia é pequena, mas a área absoluta é grande, depende de como você faz a conta, juntando tudo ao tamanho de Pernambuco inteiro, assim. E é um tipo de solo no qual, por ação humana, talvez por queima controlada de restos vegetais e animais, até pelo uso de dejetos humanos, o pessoal viu que tem umas assinaturas químicas que parecem um pouco de cocô humano. Esse solo vai ficando mais escuro, mais fértil, e escuro e fértil durante centenas de anos. Tá? Então você tem aquela terra avermelhada, amarelada da Amazônia que é infértil ali. Quando você chega na terra preta, é muito mais fértil, muito mais matéria orgânica, muito mais nutrientes. E uma ideia é que isso tenha sido talvez criado intencionalmente, em parte talvez por acaso, em parte intencionalmente, para você ter uma agricultura mais elevada lá. E de fato, quando a gente pega os relatos coloniais, os primeiros portugueses e espanhóis, em especial espanhóis, que passaram pela Amazônia, todo mundo fala que tinha muita gente. Tava lotado de gente, lotado. Os caras passavam por aldeias que era tipo 50 quilômetros de rio, cabana, não acabavam, sabe? Então, uma ideia é que esse tipo de solo que tenha conseguido sustentar esse montão de gente e sociedades complexas, até chefes poderosos, tal, até com exércitos, com criação de tartaruga em viveiro, umas coisas meio mirabolantes por lá mesmo. Muito legal, muito legal. Pessoal, estamos com o Reinaldo José Lopes, jornalista de ciência, comentando a chegada do homem à América e a evolução. Reinaldo, não tem como a gente pensar nesse assunto de evolução do homem, dispersão, e não tentar entender o que é o teste do carbono 14, que a gente já ouviu na escola também, muito, mas ele continua atual. Continua. Né? Claro. E também, se não controverso, mas ele não dá uma precisão que a gente gostaria, né? Depende um pouco, ele tem limite, né? A gente só consegue datar pelo carbono 14, primeiro tem que ser matéria orgânica, né? Então tem que ser
coisa que esteve viva algum dia. Então, ou é madeira, ou é osso, ou é dente. Às vezes a gente dá sorte, tem pedaço de tecido, ou de couro, esse tipo de coisa. Então tem que ser orgânico primeiro. Segundo, até 60 mil anos, mais ou menos, você consegue datar com esse método. Depois disso, você tem que pegar outros métodos que também são úteis, dá para datar coisa muito mais antiga. A gente consegue datar coisas da origem da Terra com bilhões de anos. Tá? Mas carbono 14, não. E ele depende um pouquinho também das variações da radiação lá do sistema solar e do resto da galáxia, porque o carbono 14 é criado na hora que bate uma radiação lá da casa do chapéu do espaço, num átomo de carbono aqui, e cria ele, e aí ele começa a perder devagarzinho partículas radioativas, e com isso você consegue estimar, para essa taxa de perda de partículas radioativas, você sabe quanto tempo passou, é assim que você data. Então, como isso varia com o tempo um pouco, dependendo das condições do Sol e da galáxia, tem uma variaçãozinha, mas no geral, sei lá, a margem de erro pra gente seria meio inaceitável num contexto atual, sei lá, 30 anos, 40 anos, 100 anos, pra gente é muito. Mas quando a gente tá falando de 20 mil, 30 mil anos, uma margem de erro de 100, 200 anos, tá ok. É aceitável, né? É aceitável, exato. Legal. Pessoal, quem quiser mandar perguntas, fique à vontade, eu estou de olho nos comentários. Tem o pessoal do Rio Grande do Norte e de Salto mandando um alô pra gente. Olá, Potiguares, como vão? Estamos... Reinaldo, acho que outra coisa muito importante pra gente entender como se deu essa dispersão é a mudança de eras, né? Tá. Do Pleistoceno pro Holoceno, tá, pra gente traduzir o final da Era do Gelo. Isso, né? Isso. O que isso afetou a nossa ocupação? A coisa mais impactante, de longe, disparado, assim, é que até... Isso é muito louco, se a gente parar pra pensar em Brasília, ou a minha região do interior de São Paulo, enfim, todo o interiorzão do Brasil, que hoje tem cerrado, é vegetação mais aberta, ou mesmo um pouco da Amazônia, estava lotado de animais que parecem os da África de hoje. Então, você tinha cavalo selvagem, você tinha lhama selvagem brasileira, você tinha preguiças gigantes, bicho preguiça só que de terra, não de árvore, do tamanho de um elefante africano. Uhum. Você tinha urso no Brasil, as coisas muito loucas. Aparentemente, a gente não sabe muito bem o que aconteceu, tá? Uhum. Talvez tenha tido um papel do clima, talvez tenha tido um papel da ação humana, mas o fato é que uns 10 mil anos atrás, mais ou menos, esses bichos desaparecem todos, tá? Então, esses bichos que eram os grandes mamíferos, os bichos que os nossos indígenas poderiam ter domesticado, eles não tinham mais matéria-prima para isso, tá? Por isso que teve uma certa demora, uma dificuldade maior para você criar sociedades complexas aqui, embora elas tenham aparecido, do que na Europa e na Ásia, porque não tinha bicho para domesticar. E sem animal doméstico de grande porte, cara, é muito difícil. Você não tem cavalo para puxar arado, não tem boi para puxar arado, não tem esterco, não tem carne fácil, que se você quiser carne você tem que caçar, e por aí vai. Então isso fez uma diferença brutal entre as sociedades das Américas como um todo, inclusive do Brasil, e da Europa e da Ásia. Isso é realmente o que separou mais, assim. Legal. E é uma coisa que acontece justamente nessa divisa aí. O nosso seguidor André Motti, obrigado pela pergunta, André. Ele pergunta, fugindo um pouquinho do tema do livro em específico, ele perguntou qual a sua opinião, se você já leu o livro Sapiens, imagino que já. Qual a sua opinião sobre o livro Sapiens? Então, vou criar polêmica aqui agora. Porque assim, eu já tinha lido muita coisa sobre a evolução humana antes do Sapiens. Então eu acho o Sapiens bom. Como resumo para quem conhece pouco sobre o tema, é fantástico. Só que, ele não é muito inovador. Várias pessoas já fizeram coisas parecidas, até melhores do que ele antes. E 2, eu acho que ele força um pouco a barra em alguns aspectos, meio que dá uma visão psicológica da evolução humana que eu acho que é meio forçada. E na parte de futurologia, eu acho que ele chuta demais o balde também. Eu achei um livro ok, um livro bom, mas eu não sou um grande fã do Harari, não. Eu preciso ler o Homo Deus. Exato, né? Mas como eu não gostei da parte de futurologia, eu acho que eu não vou gostar do Homo Deus também. Que é só futurologia, né? Só futuro, exato. O J. Mello, obrigado pela pergunta, J. Mello. Ele pergunta, você já comentou, mas acho que é legal, às vezes, quem não pegou, ele quer saber dos principais animais que existiam aqui. Você pode falar de novo quais eram e como eram? Vamos lá. Então, a diversidade era imensa. Hoje a gente tem, se não me engano, acho que 2 ou 3 gêneros, né, grupos de animais com 50 quilos ou mais no Brasil, que é anta, onça pintada, talvez a queixada, uma das espécies de porco selvagem. Antes tinha 40 espécies diferentes. Então cavalo selvagem, lhama brasileira, que tinha até no Nordeste, né? E você pensa na lhama lá dos Andes. Você pensa só lá, né? Exato, mas estava cheio de lhama no Nordeste. Você tinha urso, você tinha várias espécies de preguiças gigantes, você tinha um macaco gigante, quase o tamanho de um chimpanzé.
Agora me fugiu o nome, eu já soube esse nome de cabeça, mas tudo bem. Você tinha dente de sabre, que não é tigre, isso é uma coisa importante, pessoal. Nunca chamem o dente de sabre de tigre, ele não era felino, era outro grupo de bicho, perto dos felinos, mas não era felino, então não era um tigre, era só dente de sabre. E é isso. É isso. Tatus gigantes, tatus e bichos que não são bem tatus, mas chamam gliptodontes, que parece um fusca, e era do tamanho de um fusca. Imagina uma carapaça de tatu redondona, grandona. Macrauquênia. Parece Pokémon que evoluiu. Tipo tatu Pokémon. Que evoluiu, né? Exato, é tipo Pokémon. Macrauquênia, que parece uma lhama de tromba, só que não era uma lhama, era outro bicho. Toxodonte, que você imagina, sei lá, um hipopótamo, só que peludo. Enfim, por baixo é isso, tem muito mais coisa. Legal, legal. O Vitório, ele pergunta, a gente já comentou sobre isso, Vitório, eu acho que você não estava na transmissão. Ele pergunta se o Estreito de Bering continua sendo a teoria mais aceita, né? Sim. Se você puder resumir novamente, já que ele perguntou. Sim, continua pelo seguinte, pelo menos no caso dos indígenas atuais, até do ponto de vista da genética, eles são muito, muito próximos dos povos da Sibéria atual, as tribos aborígenes da Sibéria. Então, por esse lado, fica bem plausível realmente a questão do Estreito de Bering, então povos siberianos atravessando, chegando no Alasca e tal. A questão só é o povo da Luzia, né, do lado do interior de Minas Gerais, e de outros lugares da América também, que tem essa cara mais africana e aborígene australiana, da Oceania, tal, que talvez seja um povo anterior a esse, que veio, mas também para o Estreito de Bering, não atravessando o Pacífico, não da Austrália, isso é bem importante, mas também teria vindo da Ásia. Seria a versão, digamos, a versão africana humana 1.0 seria esse pessoal. Aí depois é que evoluiu a característica siberiana, asiática, que acabou sendo dos índios atuais. O argentino pergunta se tinha dinossauro. Muitas perguntas legais, pessoal. Obrigado. Tinha dinossauros no Brasil? Muito. Bom, a Argentina aliás, um abraço para os nossos amigos argentinos. A Argentina é um celeiro de grandes fósseis sensacionais de dinossauros. Mas no Brasil a gente também tinha e era fauna próxima da Argentina, mas isso muito antes do homem, né? Isso 70 milhões de anos atrás, a gente tinha os titanossauros, né? Pescoçudos, quadrúpedes herbívoros, tipo, o pessoal chama de brontossauro, não é a mesma coisa, mas enfim, é popular. A gente tinha grandes carnívoros, tinha até um carnívoro que era meio semiaquático, tinha pterossauro, réptil voador, de monte na região do Ceará, tinha muita coisa. Mas isso antes do homem, pessoal. Muito, ó. Nossa, dezenas de milhões de anos antes do homem, pessoal. Não tinha Flintstones, viu? Flintstones é só uma obra de ficção, né? Reinaldo, a gente comentou, né, muitos assuntos sobre a chegada do homem, mas agora tem umas perguntas mais, digamos, de bastidores para você. Vamos lá. Tem um trecho do seu livro que você diz: a Amazônia é imensa e ainda resta muito a ser explorado. Eu imagino que os cursos, né, de antropologia, arqueologia, etnologia não sejam os mais procurados nos vestibulares. Longe disso, né? Infelizmente não. E o que a gente pode fazer? É possível aumentar o interesse, pelo menos um pouco? Eu acho que o interesse existe. A gente tá vendo um monte de perguntas legais. Pois aqui, tá bacana. Não, e você vê, embora enfim, tem outras questões aí, o pessoal que assistiu o Guia Politicamente Incorreto, né, no History Channel, baseado nos livros do Narlock, que também escreve pra Folha, que eu tenho várias críticas, aí eu não vou detalhar isso agora, mas tem essa coisa do Brasil paralelo na internet agora, que tem toda uma questão política também no meio, mas o interesse sobre o passado do Brasil tem muito. Acho que falta material para oferecer para as pessoas. Agora, fazendo um merchan para você. Exato, bom, tem meu livro, pessoal. O livro do Reinaldo. Eu tenho 2 filhos para criar, galera. Vamos lá, ajuda aí com o livro. O livro do Reinaldo teve um bom número de vendas, né? Em menos de um semestre vendeu 12 mil. Para um livro no Brasil. Ficção, tá ótimo. Então isso, o interesse tem. E agora, como a gente transformar nisso para aumentar o número de pesquisadores? Então, com essa crise vai tá difícil, mas acho que a gente tem que pensar que, para essas questões de ciência básica, né, para entender o nosso passado, entender como o universo funciona, tal, quem tem que bancar, no mundo inteiro quem banca isso é o governo, não tem jeito. Tá? Então, obviamente, a gente tem que pressionar o governo para que dê valor ao conhecimento científico básico. Agora, outra coisa importante, regulatória até, fiquem espertos, pessoal, tem muito legislador por aí, lá no Congresso, querendo diminuir as exigências de estudo de impacto ambiental para fazer grandes obras no Brasil. Quer agilizar as empresas. Tudo bem, a gente entende que a economia tem que andar, tem que ter empreendedorismo, mas se você joga isso
toque de caixa, você não só detona o ambiente, como você detona o passado. Uma das exigências que tem hoje é você fazer o salvamento arqueológico, ou seja, você primeiro vê se tem coisas importantes do ponto de vista arqueológico no lugar antes de fazer a obra. O pessoal tá louco pra tirar isso aí. Pessoal, pressionem em quem você votou, se é que alguém ainda lembra em quem votou. Ou em quem vai votar agora. Exato, quem vai votar agora, pra não virar putaria, pelo amor de Deus, né? E é interessante você falar isso, que acho que não sei se foi em Santo Antônio, na usina de Santo Antônio ou na de Giral, teve que fazer um trabalho arqueológico às pressas, né? Eu estive em Santo Antônio quando eu estava fazendo. Inclusive, de Santo Antônio, do lugar onde virou a usina hoje, veio o registro mais antigo de terra preta da Amazônia, 8.000 anos. Imagina se tivesse perdido isso. Ia pro saco, ninguém ia nunca saber disso. E é um dado importante que a gente não ia ter. Então... Legal. A Ana Cristina perguntou o nome do livro do autor, eu vou repetir para vocês. É o Reinaldo José Lopes, que é o convidado aqui, e o livro é 1499, O Brasil Antes de Cabral. Tá à venda nas livrarias, acho que nas livrarias online também. Tá fácil de achar. Tá um monte de promoção, tá pela metade do preço, num monte de lugar, vai ser fácil. Né? Agora, um outro ponto é sobre os estudos de gente de fora, né? Que no mundo desenvolvido, essa área de estudos é um pouquinho, né, mais bem trabalhada. Bem mais. E aí, Reinaldo, como incentivar estudiosos de fora? É uma coisa que acontece no Brasil desde a época de Dom Pedro. Sim, né? claro. Mas como aumentar e dar condições de trabalho para eles? Uma coisa que é fato é que é muito burocrático hoje para o cientista brasileiro fazer parcerias com o exterior. Para você mandar amostras, por exemplo, de algum laboratório ou receber de fora, às vezes fica preso meses na vigilância sanitária. Isso não só para arqueologia, mas para quem é biólogo, para quem é farmacêutico, para várias áreas. Então, acho que outra coisa importante é a gente criar mecanismos para desburocratizar a ciência brasileira de maneira geral. Isso é bem importante. Isso é um pouquinho menos paranoico. Lógico que biopirataria é uma coisa importante, mas não seria um problema tão sério se a gente soubesse explorar melhor, inclusive economicamente, a nossa biodiversidade. A gente ficar aí plantando soja, criando boi só, tem um monte de coisa importante que a gente poderia transformar em tecnologia sem destruir e a gente não consegue. Então, vamos desburocratizar e aproveitar melhor nosso potencial, eu acho. Tem até um ponto que talvez seja um pouco de paradoxo na hora que você falou das novos investimentos e tal, que é importante ter essa preservação, mas ao mesmo tempo muitas coisas foram descobertas por causa de obras, de Então obra. a questão complicado. É trabalhar, saber né? equilibrar, saber... A gente é muito bagunçado, né? A gente não consegue pensar de maneira ordenada, tipo, vamos fazer a coisa planejada. Tipo, não, vai fazendo, vai detonando. Não é não explorar, não é não usar, não é pra ficar todo mundo pobre, pelado no mato eternamente. Sim. Mas usar com cabeça, né? Usar com sabedoria. Legal. Pessoal, para quem entrou agora, estamos com o Reinaldo José Lopes, jornalista de ciência e autor do blog Darwin e Deus na Folha de São Paulo e do livro 1499, O Brasil Antes de Cabral. Reinaldo, acho que uma coisa que me interessa muito é saber como se dá o contato entre pesquisadores e índios, né? Então, arqueólogos e etnólogos que chegam, principalmente para os índios de hoje, né, que a gente pode documentar isso, como é feito esse contato tem aquelas tribos que nunca tiveram contatos com humanos, mas elas são cruciais para a gente entender, né, o passado. Como é feito essa aproximação? Tem várias abordagens diferentes, né? Uma coisa interessante que tem acontecido hoje, por exemplo, lá no Xingu, no Alto Xingu, é que, embora tenha mudado muito em relação à pré-história, né? O pessoal calcula que as aldeias, antes da chegada dos portugueses, eram 10 vezes maiores lá, né? Mas é um grupo que ficou um pouquinho mais protegido, então eles guardam muita memória oral de como era séculos atrás, antes dos europeus. Então esse conhecimento dos caras, inclusive de localização, onde eram antigos santuários, onde eram antigas aldeias, ajudou o pessoal. Tem o pessoal, o Michael Heckenberger, que é o cara da Universidade da Flórida, e o Carlos Fausto, que é do Museu Nacional do Rio, aqui no Brasil. Essa colaboração entre eles é que ajudou a achar essas mega aldeias do Xingu que ninguém conhecia antes. E os índios, inclusive, escreveram um artigo científico, eles assinam, né, um artigo científico que saiu na Science, que é uma das principais revistas científicas do mundo. Isso é muito legal. Tanto cientista querendo publicar pois um artigo. Os caras foram lá e conseguiram, velho. Os Kuikuro, a tribo Kuikuro lá. Mas, em geral, depende de criar confiança, né? O pessoal, quem é antropólogo, muitas vezes tem que morar anos realmente com o grupo e acaba sendo até adotado como membro do grupo. Tem essa coisa de uma criação de confiança longa e cuidadosa mesmo.
O nosso seguidor aqui, o Thomas, pergunta por que é pouco abordado temas como várias guerras entre indígenas, escravização de tribos feito por outras tribos e até doenças espalhadas por eles mesmos. Você fala isso no seu livro. Eu falo um pouco, mas assim, a questão... Vamos por partes, então. Doenças, na verdade... Isso é outra coisa que o Leandro Narlock e o pessoal do Guia Politicamente Incorreto, eu acho que foi uma escorregada da série. A única grande doença infecciosa que parece que veio das Américas, né, dos índios, para os europeus foi a sífilis. Ponto. A única. Só essa. Então, varíola, sarampo, gripe, tuberculose, todo o resto veio... Então foi o 7-1 dos alemães. Então, os primeiros 7-1 da história foi esse das doenças. Então, a relação de guerras, a gente tem... poucos dados, de fato, certamente havia guerras, principalmente em sociedades sem Estado. Os tupinambás, né, eles eram muito guerreiros. Muito guerreiros, inclusive guerreiros antropófagos, né? A principal objetivo da guerra não era você conquistar o inimigo, era capturar o inimigo e comer o desgraçado do inimigo. O Hans Staden foi um que deu sorte, né? Exatamente, o nosso amigo alemão escapou da panela. Aliás, da panela não, do churrasco, né? Porque eles faziam um churrascão. Agora, também é importante lembrar que os Tupi, que era um grupo realmente muito... aguerrido, muito guerreiro e antropófago, é só um pedacinho de um monte de tribos que não eram canibais, pelo que a gente sabe. E alguns grupos bem importantes, como os Aruaki, que são inclusive importantes no Xingu, eram bem mais pacíficos, bem mais diplomáticos, faziam mais alianças de comércio do que de guerra. Então, assim como os europeus, você tem os alemães que são de um jeito, os italianos do outro, os índios é a mesma coisa, uma diversidade cultural tremenda, linguística tremenda. Não dá pra você botar todo mundo no pacote. Não dá pra generalizar, de maneira nenhuma. Nunca. Se hoje a gente não consegue generalizar, a gente é uma sociedade tão diversa e naquela época também, claro, né? Mas muito mais, né? Porque línguas diferentes é outra coisa. Legal. E para entender um pouquinho, até para quem tem interesse nessa área de jornalismo científico, queria que você falasse um pouco da sua rotina, do seu... Você contou que você esteve em vários lugares, né? Alguns como lá, arqueológicos, né? Vários sítios, Lagoa Santa, você esteve. Como é estar nesses lugares, a importância de documentar isso, não só com arqueólogos, mas com jornalistas? Acho que isso vale para qualquer área de jornalismo, na minha também, né? Nada substitui a reportagem, né, cara? Você ir no lugar e você ter tempo para conversar com as pessoas com calma e sentir o ambiente e você ver o que é o dia a dia. Então, em vez de você ficar só preso ao resultado científico numa revista especializada, que é importante, lógico, você vê como o conhecimento é construído, como são pessoas de carne e osso, e não gênios que estão lá no céu, não sei o quê, que constroem o conhecimento. Isso aí faz uma mega diferença. Eu queria poder ir mais, até que eu vou pouco, eu queria poder ir mais a campo. Você acha que falta um pouquinho disso? A dependência desses grandes estudos da Nature, da Science, e o jornalista brasileiro de ciência ir um pouco mais para campo? Falta. O que ferra a gente é que nós somos poucos. Graças a Deus a Folha tem essa tradição de apoiar o jornalismo de ciência e tal, mas em muitos lugares a gente vê que não é assim. O pessoal perdeu equipe, perdeu espaço, então é difícil. A gente sua um pouquinho, mas realmente falta. Legal. E como descobrir fontes, né? E manter o contato com eles? Como vocês confiar em um trabalho e não em outro? Ou né? Como manejar isso? É um trabalho de formiguinha, é uma coisa que você aprende aos pouquinhos. Lógico, o primeiro filtro realmente, aí a gente volta para aquela questão inevitável. São as revistas científicas, porque é um lugar, para o cara conseguir publicar, não é, tive a ideia, escrevi, publiquei. Não, aquilo lá tem que ser revisado por um monte de cientista que é da área também, em geral que é até inimigo do cara, sabe, que quer pegar no pé e ver a chatice para corrigir. Então, se o cara conseguiu publicar numa revista importante, ele já passou por um crivo grande. Isso aí é uma coisa que você tem que considerar. De resto, realmente você estudar muito. Acho que você tem que virar especialista. A pessoa fala, jornalismo científico e coisa especializada. Cara, é pior ainda. Para você ser realmente bom, você tem que ser jornalista especializado em arqueologia, ou em biologia, ou em vários ramos, né? Exatamente. A ciência ampla, né? Exato, para você entrar numa área e mergulhar mesmo. Você não conseguiria falar com a propriedade que o Salvador Nogueira fala de astronomia. Jamais. Né? O Salvador inclusive é meu melhor amigo, mas quando eu preciso saber algum espaço, eu peço ajuda dele, porque ele realmente é um cara que está entranhado. Exatamente. E a Adriana do Vale gostou da sua frase, ela escreveu aqui, nada substitui a reportagem. Exato. Deve ser você é aluna de jornalismo, Adriana? Tem cara de ser pelo comentário. Obrigado. E pra gente encerrar, Reinaldo, só pra gente
a gente comentou por cima, mas para explicar um pouquinho melhor, o final do seu livro, 1499. Estamos ali, nada de europeu aqui. Isso. E os europeus começando, já Cristóvão Colombo ali na América Central. Por quê? Pedrão chegando, preparando as malas, né? Por que eu não diria fácil, mas por que houve... Você até fala, você dá um exemplo foi um pouco apocalíptico. Walking Dead. Né? Walking Dead. É cenário de Walking Dead. Foi Walking Dead. Por que aconteceu isso? Você já deu alguns spoilers, isso, mas... já deu uns spoilers. Né? Acho que o fator principal... Vamos começar com o principal, depois a gente vai para os secundários. Foi o 7-1 das doenças infecciosas. Sim. Tá? Porque a gente imagina que talvez tivesse 15 milhões de índios aqui no Brasil. Só na Amazônia 8 milhões, no país inteiro talvez uns 15. Lisboa tinha 50 mil pessoas na época, né? Exato. Tá, Portugal talvez tivesse 2 milhões de pessoas. Acho que a conta é mais ou menos essa. Mas mesmo assim, é muito menos. É muito menos. Então, só na base da porrada, mesmo com as armas europeias, ia ser difícil, porque a gente não pode esquecer do seguinte, armas de fogo naquela época, fora canhão, que fazia um estrago em coisa fortificada, o cara conseguir carregar uma espingarda, aliás, um arcabuz, né, não era nem uma espingarda, era muito trabalhoso, nisso o cara tinha levado 3 flechas na cabeça. Só que doenças infecciosas europeias, que vieram dos animais domésticos, como eu disse, para as quais o pessoal aqui não tinha nenhuma defesa. Você imagina uma cidade em que nunca ninguém pegou gripe na vida e que a gripe para aquela cidade, as pessoas daquela lá, a biologia delas, biologicamente, a gripe para elas mata metade das pessoas. Você imagina o que é fazer numa cidade, em uma semana ou 2, metade dos habitantes morrerem de uma vez. Isso morre pai, morre mãe, criança pequena fica sem pai, sem mãe, não tem mais carteiro, não tem mais lixeiro. Então é isso, essa porrada inicial, que inclusive não dependia do contato direto. Então, tudo bem, inicialmente foi com o pessoal do litoral, né? Que os portugueses chegaram no litoral e passaram para os índios do litoral. Sim. Só que os índios do litoral tinham contato comercial com os índios mais do interior. Então tinha um telefone sem fio de doença. Então o índio lá no Xingu, que nunca tinha visto um português, podia morrer de varíola. Então, o índio lá na Amazônia. Tal. Tanto que metade do século XVI, o pessoal chega na Amazônia e tá cheio de índio. Chega no começo do século XVIII, cadê? Só umas adoiazinhas e tal, não sei o quê. Então, a palavra é dizimado. É dizimar. Mesmo, né? Então, por isso que eu falo Walking Dead. É uma civilização que perdeu totalmente as suas bases. Isso que é. E lógico, aí a gente tem os fatores. As armas, não as armas de fogo, as armas de aço dos portugueses fazem muita diferença, que não tinha metal aqui, né? Nem nos Andes, nem no México, nem nos lugares mais avançados das Américas tinha metal para fazer arma, né? E organização do Estado, que tinha nos Andes, tinha no México, aqui não tinha. Então um Estado, como o Estado português, né? Centralizado, com um rei, com burocracia. Então o cara podia destruir um navio, os índios comeram essa expedição aqui, tudo bem, a gente manda outra. Né? Não tinha nada comparável os grupos indígenas. Isso também fez muita diferença. Legal. Pessoal, chegamos ao fim desse Fale Blogueiro. Foram muitas perguntas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui final. Eu também sou historiador. Tchau, gente. Pessoal, obrigado mesmo para todo mundo que acompanhou. Estivemos com o Reinaldo José Lopes, um dos principais jornalistas de ciência do Brasil. Ele trabalhou na Folha aqui presencialmente por muito tempo e hoje escreve, né? De casa para fora, home office. Home office, tem esse privilégio. E ele é autor do livro 1499, que eu vou fazer o spoiler aqui, vocês conseguem ver. Ó, tá bonitinho, hein? Se o pessoal quiser me seguir no Instagram, é Reinaldo José Lopes, tudo junto o perfil. Podem seguir à vontade. Arroba Reinaldo José Lopes. O blog na Folha é o Darwin em Deus. Então você joga no Google, Darwin em Deus, Folha, que vai ser o primeiro resultado. Vai aparecer. Né? E no livro o Reinaldo comenta a chegada do homem, a chegada e evolução do homem aqui no continente da América. E, Reinaldo, eu queria só agradecer a sua presença. Obrigado se você tiver alguma consideração final. Só avisar rapidinho que tem mais 2 ou 3 livros vindo por aí esse ano, então fiquem ligados. Tem mais coisa legal vindo por aí de livro. Sucesso pra você, Reinaldo. Valeu, cara. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, gente.